Fala, galera, ligado no Leitura de Jogo. Está começando mais um boletim semanal. Meus companheiros de sempre aqui presente, Bruno Camargo. Fala aí, rapaziada, beleza? Guilherme Barcelos. Fala aí, rapaziada, vamos para mais um. Caio Torres. Salve, salve, galera ligado no Leitura de Jogo. Seguimos em frente. E Vitor Recla. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora, vamos que vamos. E é nesse ritmo que a gente começa então o boletim. Bruno, com você a palavra, vai falar de Fórmula 1, não é isso? É isso aí, Greg. Depois de 24 anos, o GP... Voltamos a ter um GP em Portugal e com a quebra do recorde de vitórias que o Lewis Hamilton conseguiu, né? 92 vitórias agora para o inglês. O cara é sinistro mesmo, não tem jeito. A gente vive falando de vitória dele aqui, então não seria surpresa se ele quebrasse o recorde logo de cara, depois que ele igualou o Schumacher, né? Então, a corrida foi bem tranquila para ele, né? O Carlos Sainz até chegou a assumir a ponta, mas depois da 20ª volta ele dominou. E foi isso, quebrou mais um recorde aí. E esperamos que haja mais vitórias, né? Como eu já disse anteriormente, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa. O campeonato já é dele de novo. E eu gostaria de destacar aqui que uma boa corrida até da Ferrari, né? Que o Leclerc terminou em quarto e o Vettel em décimo. Não é uma coisa ótima, né? Não é o que a gente espera da Ferrari, como a gente já falou aqui, mas já é uma pequena recuperação de resultados ruins que eles tinham em GPs anteriores. O pódio foi formado pelos corredores que a gente já está acostumado, né? Bottas em segundo e Verstappen em terceiro, já está virando rotineiro esse pódio. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam para a próxima corrida, o que vocês têm a dizer sobre essa corrida. Lewis Hamilton, né, mano? Eu já repeti em alguns boletins passados que a gente não viveu a era Schumacher, mas estamos vendo a era do Hamilton. E tem tudo para bater até o recorde de campeonatos mundiais que pertence a Schumacher, né? Que ele é até campeão. Eu queria dar um destaque para a pista de Portugal, mano. O circuito é impressionante. Portugal não vinha fazendo parte do calendário da Fórmula 1 há muito tempo. Ele voltou agora no meio dessa pandemia, né, agora em 2020, e foi um circuito assim fenomenal. Logo na primeira curva, assim na largada, já tivemos várias disputas entre Bottas e Hamilton. O Carlos Sainz conseguiu ultrapassar os dois, assumir a ponta no começo da corrida, como você disse, mas é uma pista fenomenal. Ela é cheia de subidas e descidas que proporcionam um piloto aquela dificuldade maior, né? Enquanto ele está subindo, ele não consegue ver o final da descida. Então, ele não sabe se um carro quebrou lá embaixo ou se tem alguém na frente dele um pouco mais lento, e isso gera um pouco mais de dificuldade para o piloto e gera mais emoção para a gente, ainda mais com 3 retas longas, né? Muita subida, descida e várias curvas de velocidade. Esse circuito de Portugal tem tudo para continuar nas próximas fases da Fórmula 1. Sim, como o Caio disse, né? Destacar, o próprio Ricardo falou isso, né, depois da corrida, né? Exaltando o circuito aí, um circuito muito interessante, até fazendo um paralelo lá com o circuito de Barcelona, na Espanha, dizendo que eles poderiam até adotar um modelo, né, parecido com Portugal, Portimão. Então, assim, fica realmente o destaque. Vamos ver, né, se vai continuar no calendário da Fórmula 1, essa pista aí, esse circuito lá de Portugal. Mas sobre a corrida, destacar, como sempre, Lewis Hamilton, né? Bateu o recorde aí, que já era... todo mundo já esperava que ele batesse, né? E destaque também para a boa corrida aí do Bottas, sempre chegando em segundo, e do Verstappen. Como o Bruno disse, esse pódio aí é um pódio mais rotineiro de acontecer, porque são realmente os 3 pilotos mais talentosos e com os melhores carros na mão. Então, fica muito difícil de a gente ver um pódio, né? Alguma coisa muito diferente nessas corridas. Pois é, mas voltando a falar dos 10 primeiros aí, eu gostaria também de destacar uma boa corrida da Renault, com o australiano Ricciardo, que ficou em nono, e o Ocon, seu colega, que ficou em oitavo. Depois do pódio do Ricciardo no GP anterior, acho que eles deram uma boa recuperada aí, que a Renault é uma equipe que realmente tem já uma certa tradição na Fórmula 1, mas não vinha de boas campanhas, ficava ali sempre nas posições mais medianas e agora está conseguindo pontuar melhor nos GPs. E é legal destacar também a McLaren, né, Bruno? Ela que teve o seu ápice em 2008, quando o Lewis Hamilton
ganhou o Mundial e depois teve uma decadência, do mesmo jeito que a Ferrari está tendo esse em 2020, mas agora a McLaren tem tudo para voltar, né? É tipo uma crescente. Essa temporada de 2020 está sendo boa, 2021 tem tudo para ser melhor, 2022 melhor ainda, mas temos que enaltecer esse trabalho da McLaren nessa temporada. É isso aí, então, pessoal. Essas foram as informações que o Bruno trouxe sobre a Fórmula 1. Não é novidade para ninguém, mais uma vitória do Hamilton. E a gente segue o nosso boletim com as informações do Guilherme Barcelos. Fala aí, Guilherme. Vamos comentar aí sobre o basquete, né? Esse esporte que todo mundo gosta. Falar da NBA especificamente. Falar aí que a notícia que está circulando, né? A respeito já do possível calendário, né? Da possível data da volta da NBA. E surgiu essa informação lá na The Athletic e a ESPN, né? Nos Estados Unidos, a respeito de possíveis datas, né? De retorno. E aparentemente vai voltar aí depois, antes do Natal, né? Um pouquinho próximo do Natal aí. Aqui tudo indica, não está confirmado. Seria para o dia 22 de dezembro a volta da Liga. Outras mudanças que eles estão especulando. Ao invés de 82 jogos na temporada regular, que é a marca aí já ao longo da NBA, né? Cada equipe, cada franquia faz 82 jogos, mudaria para 72, 10 jogos a menos. E o formato não seria mais na bolha, né? Na bolha, como a gente já discutiu, né? Que essa temporada foi adotada lá na Disney. Para a próxima temporada isso aí mudaria, as equipes jogariam em seus ginásios. Falta definir também se a questão, né, se vai ter público ou não, mas a princípio seria no ginásio de cada equipe e dependendo da situação poderia ter uma porcentagem de público ou não. E vai destacar que essa definição, né, vai sair na próxima sexta-feira, agora, dia 27, porque geralmente os anúncios a respeito da próxima temporada sempre assim acontecem 8 semanas antes, então, ao que tudo indica, vai sair nessa sexta-feira, mas como eu disse, algumas fontes lá dos Estados Unidos, algumas emissoras, já estão dando como certas e até adiantando algumas decisões como essa que eu contei. E tendo base nisso, né, eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham interessante adotar esse formato aí de cada equipe jogando no ginásio ou manter aquela bolha? Lembrando também aí como um adendo, né, que na Liga de Futebol Americano, a NFL, as equipes estão jogando em seus estádios com uma porcentagem menor de público. E isso está dando bastante polêmica lá nos Estados Unidos, porque já teve equipes aí com problema de coronavírus e tal. E a gente já comentou em outros boletins, né, que a bolha deu muito certo e que não teve nenhum caso de coronavírus. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham que seria interessante para essa próxima temporada da NBA? Pois é, Guilherme. Então, eu acho que se está dando certo o sistema de bolha, não deveria ser mexido, né? A gente sabe que a gente está passando por um período complicado aí no mundo inteiro, então acho que não valeria a pena se arriscar só porque traria um pouco mais de entretenimento aí a volta do público. Mas como eu disse, volto a dizer, a situação é séria, então acho que não vale o risco. E essa questão do público é um detalhe importante levar em consideração, porque nos Estados Unidos o número do Covid lá ainda é alto, né? A gente não viu os números diminuírem por lá, as pessoas não estão respeitando muito essa questão do Covid por lá. A gente sabe que no mundo inteiro, né, o respeito ao isolamento ele não é tão grande quanto já foi. Isso é óbvio, né? Não tem como dizer o contrário. Mas nos Estados Unidos, os números por lá já foram muito maiores, ainda são maiores do que o resto do mundo. E a gente já vê isso há alguns meses. Eu acho que não seria, acredito eu, né, logicamente, não seria um problema repetir essa dose da bolha, até porque, como a gente já comentou no boletim, alguns boletins anteriores, ao longo dos programas aí, o sucesso que foi, né? Então, acredito eu que não seria um problema repetir. E a questão do público, como eu repito aqui novamente, seria um grande problema, assim como o Guilherme destacou que está sendo na NFL, né? Acredito que acho que vai pesar muito a questão, o lado financeiro, né? A questão do lucro que a NBA, que o produto NBA gera. Eu estava lendo um conteúdo que fala que a NBA perdeu cerca de 1,5 bilhão em comparado à expectativa de arrecadação, né, dessa temporada 19/20. Então, vai pesar bastante. Eu não sei se, falando financeiramente, a
a bolha foi um bom negócio assim para questões mesmo econômicas, né, da NBA, a gente sabe do produto global que é e do volume que envolve todas as pessoas em cada cidade, das equipes jogando em suas cidades. Pode ser um fator determinante, acredito que o dia 30 agora pode ser um dia que isso seja determinado, mas é interessante a gente analisar não só o contexto esportivo, né, dos atletas em quadra, mas sim essa questão financeira, porque a gente sabe dos lucros altos, mas também das altas despesas feitas pelas equipes, então a arrecadação tem que ser de acordo com os gastos que ele tem, que as equipes têm para manter os seus times, né, durante a temporada. É, Pode falar, cara. obrigado. Em time que está ganhando não se mexe, né? Então eu concordo com o que o Greg e o Bruno disseram sobre continuar com a bolha, mas o Vitor também tem toda a razão na citação dele em falar que o lado financeiro pesa muito, que realmente pesa. Só que temos que pôr a vida dos atletas, das pessoas que vão estar em primeiro lugar, né? A pandemia ainda não acabou, como o Greg disse, nos Estados Unidos ainda os números estão mantendo muito alto, é o maior país no mundo todo com mais números de mortes. Não vejo necessidade de alterar esse esquema que deu tão certo nessa última temporada, né? Eu acho que por mais que tenha questão de lado financeiro e tal, é melhor a gente preservar a vida, né? Mas quem sou eu para falar uma coisa dessa? Bem como vocês disseram, e principalmente o Vitor aí disse, né? O que pode pesar muito para essa possível mudança aí, né, nesse formato, seria justamente a questão financeira. Os empresários, né, os donos das franquias e a própria liga, né? Vai querer fazer uma certa pressão, né, para voltar esse esquema aí de jogos nos ginásios, para poder pelo menos levar uma pequena porcentagem de público que já traria um certo retorno aí para a NBA, que a gente sabe que é um produto que não é barato, né? É um produto caro e envolve todo um marketing, envolve muita coisa aí, então com certeza isso aí pode ter novos desdobramentos. E só como a última informação, vale destacar que a data, né, a possível data aí de dia 22 de dezembro, que começaria a NBA, não afetaria, né, os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, na questão dos atletas, né? O calendário seria todo feito, adaptado aí, visando os playoffs, até as finais da NBA, para dar tempo certinho dos atletas jogarem e poderem se prepararem para entrar em quadra, né, pelas Olimpíadas. Lembrando aí que os Estados Unidos são a grande potência, né, no basquetebol mundial. É isso aí, então a gente fica na guarda de mais informações. Logicamente, o Guilherme vai estar trazendo tudo para a gente aí. Essa questão financeira a gente sabe que pesa bastante, por mais que possa ser uma minoria, né? Essa pressão existe, ainda mais quem é detentor do dinheiro. Mas a gente segue aí com as informações. Agora passa a bola para Caio Torres, que vai comentar sobre Copa do Brasil, não é isso, Caio? É isso aí, Greg. A competição mais milionária do Brasil retornou com as suas oitavas de final. Já tiveram jogos de início entre São Paulo e Fortaleza, onde o tricolor paulista conseguiu a classificação, né? Foram 2 empates nos 2 jogos, e aí na disputa de pênaltis o tricolor levou vantagem, uma disputa de pênaltis bem disputada, né? Ficou 10-9. Mas, assim, falando dos jogos ainda que não aconteceram, que a Copa do Brasil começa nesta terça-feira, dia 27, com o jogo do Glorioso, mas vamos falar sobre Santos e Ceará. 2 times que estão disputando, assim, na tabela do Brasileirão, posições bem diferentes, o Santos brigando lá em cima e o Ceará mais ou menos no meio da tabela. O Santos aí que tem o destaque do Marinho, que vem arrebentando no futebol brasileiro nessa temporada, o Soteldo também, que vem jogando muito, e esse excelente trabalho do Cuca. Eu queria saber de vocês quem tem mais vantagem nesse duelo, lembrando que o Santos inicia o jogo jogando em casa, né, e disputa o último jogo fora de casa. É um confronto muito interessante, né, Caio? Você trouxe as informações aí, o destaque para o Marinho. Destacar também, a gente já fala muito isso no Leitura da Rodada, o bom apelidado aí, Gordiola, vem fazendo pelo Ceará, principalmente com o elenco limitado, a gente sempre cita isso, e a equipe no meio da tabela aí. Eu não consigo cravar uma equipe na próxima fase, nas quartas, né? Acredito que o Santos, ainda mais pela tradição aí no futebol brasileiro,
tem uma leve superioridade aí nesse confronto, mas por se tratar de Copa do Brasil, competição mata-mata, ainda mais sem a questão do gol fora, né? Então, por se tratar, por essas considerações aí, não dá para duvidar do Ceará, porque pode sim surpreender, a gente sabe disso. Bom, eu tô com o Greg no meu palpite. Acho que o Santos, pela melhor qualificação no elenco e também pela camisa pesar um pouco mais, ele se sobressai. Mas eu também não vou cravar totalmente. Eu acredito que o jogo não está 100% decidido. O jogo vai ser decidido, obviamente, no campo. E o Ceará tem uma equipe que, lógico, no meio das suas limitações, consegue jogar bem, tem suas peças importantes, jogadores que podem se destacar, então não dá para duvidar dos caras também, né? O Guardiola realmente está fazendo um bom trabalho, então agora é só ver realmente como é que vai ser no campo. A equipe do Ceará, a gente vem comentando hoje mesmo com o Guilherme, no Leitor da Rodada, a gente destacou o fator casa, né? O fator Castelão ser para o Ceará um importante e determinante fator assim, para o resultado positivo. E isso pode afetar, pode pesar um pouco também a questão do Santos disputar 3 competições, né? Tem a Libertadores, tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, e as atenções com certeza serão divididas, e o que pode ser um gás a mais para o Ceará, né, que só tem apenas o Brasileiro aí como disputa, para poder avançar na próxima fase. Palpites aqui do Leitura de Jogo, nós não estamos muito com essa bola toda aí, a gente vem errando muitos palpites, então é difícil gravar um classificado, mas é um confronto muito interessante, um dos mais equilibrados aí dessas oitavas de final. Então, dando sequência, o próximo jogo Grêmio e Juventude, né? O Grêmio que sabemos aí que é um time muito copeiro. O Renato Gaúcho assim prefere de abrir mão do Campeonato Brasileiro e disputar com potência máxima a Libertadores e a Copa do Brasil, né? O Grêmio, que é o segundo maior campeão da competição, vem aí, conseguiu o primeiro lugar no Libertadores. Agora pelo lado do Juventude, o Juventude que é o 4º colocado na Série B, tem um time assim bem arrumado, né? Um sistema de jogo assim bem definido, e conta com o seu artilheiro Bruno Lopes, que já tem 9 gols no Brasileirão Série B, inclusive é o artilheiro da competição. Visto isso, o Grêmio sendo um time copeiro muito forte, mas o Juventude também ali brigando junto, né, podendo surpreender. Vocês já acham que quem passa? Eu cravo o Grêmio. Bom, o Renato está precisando de bons resultados, né? A gente sabe que ele meio que desiste do Brasileirão para disputar as Copas e isso tem irritado um pouco a torcida pelos desempenhos não tão bons quanto o esperado, mesmo que às vezes ele consiga ali um resultado, um empate, uma vitória, mas realmente o Grêmio é muito bom nessas competições, então pela melhor qualificação do elenco e pela tradição em competições assim, eu cravo o Grêmio. A gente sabe que surpresas sempre existem, né? Mas comento também vou nessa linha de vocês, superioridade para o Grêmio, apesar do Juventude já ter dado trabalho para o Grêmio, inclusive nesse ano no Gauchão. Ano passado, a mesma coisa, a Juventude que sempre surpreende a equipe do Grêmio, bate de frente realmente nos confrontos, inclusive dentro da própria arena do Grêmio. A Juventude já deu bastante trabalho para o tricolor gaúcho, mas a gente sabe, né, pentacampeão da Copa do Brasil, aí a gente sabe que isso vai para dentro de campo, então o Renato sempre coloca força máxima, como o Caio bem disse aí. Acredito que o Grêmio possa se classificar aí nessas oitavas. O Grêmio já usou um time alternativo nessa última rodada, né? Totalmente compatível ao que o Renato propõe aos campeonatos brasileiros, mas o Juventude também tem um time interessante. Citou bem a questão do Bruno Lopes aí, artilheiro da Série B, perdão, e tem também o Renato Cajá, experiente jogador que comanda meiuca, além da Juventude do Bochecha, né, jogador do Botafogo, então tudo para ser um bom confronto, mas o Grêmio tem superioridade sim, e com a chegada agora do Churin, né, o novo centroavante gremista aí, mais um reforço para a sequência da temporada, o Grêmio tem tudo para alcançar a vaga na próxima fase. O Grêmio aí é realmente o favorito, né, a passar de fase, mas a gente sabe que favoritismo não quer dizer que vai ganhar. E principalmente aí tendo em vista
alguns problemas que essa equipe do Renato Gaúcho está tendo em brasileiros e em outras competições, isso aí fica mais parelho ainda, né? Mas, como eu disse, o favoritismo é do Grêmio, só que tem que ficar de olho aí, porque a equipe do Juventude também tem seu valor e pode surpreender, né? Exatamente. Dando sequência ao jogo que acontecerá nesta terça-feira do nosso querido Vitor Recla, Botafogo e Cuiabá, o glorioso aí que é o líder de empates, né, no Campeonato Brasileiro, empates que nessa Copa do Brasil pode sugerir a definição a vaga na penalidade máxima, né, que o Botafogo ainda, na minha opinião, leva vantagem nesse quesito de pênaltis. Mas aí tem o seu artilheiro, o Babi, que vem assim arrebentando no Campeonato Brasileiro, e o Honda também entrando numa boa fase, né, tendo sequência de jogos e conseguindo alguns triunfos. O Cuiabá, que é o terceiro colocado na Série B, é o atual campeão estadual. É um jogo bem interessante assim de se assistir. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu não tenho palpite para esse jogo, não. Realmente, para mim, é muito complicado. Cuiabá, que já foi líder aí da Série B, agora se encontra na terceira posição, como o Caio bem colocou. É um confronto bem equilibrado, ao meu ver. O Botafogo, que agora está sob o comando do Lazzaroni, né, e ele já vem colocando aí um estilo próprio dele na equipe do Botafogo, mais ofensivo, a gente já consegue perceber isso. Já comentamos sobre essa questão na leitura da rodada. A gente vê um Botafogo muito mais próximo do gol, mas ainda assim, apesar de ser confrontos mata-mata aí, e detalhe que o Cuiabá decide seus mandos, então um fator importante aí de levar em consideração, eu coloco como 50-50 esse duelo aí. Apesar da boa fase do Cuiabá, são 11 desfalques aí, 7 deles por jogadores que já vinham atuando em outros clubes e já disputaram a Copa do Brasil, além de 4 por lesão, o que pode atrapalhar bastante nessa sequência, justamente como ele disse, esse foi um dos motivos para a queda de rendimento na Série B, era o líder, ele deu a liderança para a Chapecoense, então a oportunidade do Botafogo crescer, né, mostrar, impor aí a camisa e avançar de fase, mas o Botafogo tem muita dificuldade quando a questão por jogo. O Botafogo é um time muito reativo e isso tem atrapalhado bastante a vida do alvinegro, né, já que tem muita dificuldade, né, principalmente no setor de criação, para poder se impor. E nesse confronto, onde em tese o Botafogo seria superior para mostrar evolução ofensiva e poder até matar o jogo nesse primeiro jogo, né, nesse confronto de ida, fica muito difícil para a situação do negro, justamente por essa ineficiência ofensiva da equipe, que aposta muito na questão reativa, mas acaba se complicando bastante na questão do propor o jogo. Eu acho que o Botafogo tem condições de passar, mas também o Cuiabá não é um time burro, né, não é todo no G4 da Série B, então é sim um confronto equilibrado. E fica aí a questão, essa dúvida, né, do Botafogo, sempre quando a questão é impor o jogo, precisar dele mesmo para vencer. Como o Vitor disse, o Botafogo tem uma certa dificuldade aí de se impor, né, impor seu jogo, e no confronto onde ele entra como favorito, isso pode acabar, de certa forma, pressionando ainda mais essa equipe aí do Lazzaroni, né, que está começando o seu trabalho agora. Então a gente tem que ficar de olho nisso, e como você disse, também vejo um confronto emparelhado, né, lógico, a vantagem é um pouco para o Botafogo, por ser um time de Série A, está acostumado com esses momentos decisivos, isso pode fazer a diferença, ainda mais no mata-mata, mas tem que ficar de olho porque a equipe do Cuiabá não está fazendo uma campanha ruim, né, na Série B, está ali no G4, na vaga de acesso aí para a Série A no ano que vem. Então, assim, tem tudo para ser um confronto muito equilibrado, principalmente porque o segundo jogo é lá na casa do Cuiabá, né? Dando sequência, temos o jogo do atual campeão, né, Atlético Paranaense, enfrentando o Flamengo. Como eu disse, o Atlético Paranaense é o atual campeão, ganhou na temporada de 2019 em cima do Internacional. Nessa temporada de 2020, vem vivendo uma má fase, né, está ali flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time que perdeu muitas peças, né, perdeu o Rony, perdeu o Marcelo Cirino, perdeu o Léo Pereira, que foram jogadores de destaque para conseguir o título na temporada passada. E, por outro lado, temos aí o Flamengo, né, reencontrando o bom futebol, já são mais de 6 jogos sem perder,
desde aquela derrota na Libertadores pro Del Valle, que o Flamengo não perde mais. O Domi vem conseguindo colocar sua característica de jogo no time, vem fazendo seu rodízio, não poupou na última rodada do Brasileiro, porque enfrentou o atual líder da competição, mas assim, o Flamengo tem elenco bem forte, já venceu o Atlético Paranaense em outras oportunidades, mas o Atlético Paranaense é carrasco, né? Eliminou o Flamengo na última Copa do Brasil, e eles podem surpreender de novo. Se for para gravar um classificado, eu acho que o Flamengo passa, ainda mais por decidir o jogo no Maracanã, e já por ter o elenco mais formado, né? Um elenco completo, recheado e assim, de muita qualidade, né? Ainda mais entrosado do jeito que está. Bom, Caio, como você já destacou, né, o Atlético Paranaense perdeu várias peças importantíssimas aí que já deram várias glórias para o clube anteriormente, e o futebol deles realmente está deixando muito a desejar, a fase não é boa, a posição também no Brasileirão não é boa, mas claro, o futebol é cheio de surpresas, a gente pode, não dá para cravar nenhum resultado, mas realmente o Flamengo é favorito, tem se encontrado no sistema do Domenech, né? Como você bem disse, está bem colocado no Brasileiro, está mantendo uma boa sequência. Então, realmente, o Flamengo é favorito, mas eu não cravaria nenhum resultado, porque como é jogo de Copa, realmente, ainda mais com ida e volta, não dá para ter certeza de nada. O Furacão se encontra numa situação completamente distinta do ano passado, né? Quando enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil nas quartas de final. A equipe que começou a ter a montagem do elenco ali no início do campeonato, começou a incrementar algumas peças durante a competição. Não tem um elenco completamente formado assim, porque essa questão de banco de reservas e tudo mais. Então, assim, eu vejo o Flamengo como favorito nesse confronto. A gente colocava 50-50, ao meu ver, essa disputa no ano passado, mas agora o Flamengo é muito superior à equipe do Furacão, principalmente pelo trabalho aí que vem apresentando o Domenech, essa rotatividade que vem dando certo, né, na equipe. Então, coloco o Flamengo também, como vocês colocaram aí, como favorito nesse duelo. O Furacão que teve um azar aí nas duas competições, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, pegou 2 pedreiras logo, que dificulta muito a sequência na temporada, né? Enfrentar River Plate e Flamengo não é uma tarefa nada fácil, né? Então, a equipe se encontrou ainda no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, e apesar dos reforços do Renato Kais e do Jorginho aí, oriundos do Atlético Goianiense, mas fica uma situação muito difícil para o Furacão, que ainda não demonstrou futebol vistoso de 2019. São muitas peças perdidas, mas mesmo assim a gente sabe que em 2018 o Furacão também perdeu peças e se reergueu e conseguiu a Copa do Brasil após conquistar a Sul-Americana, mas já nesse ano de 2020 não consegue manter o que foi, né, em 2019, o que acarreta na péssima fase do clube, e eu acho que o Flamengo tem totais condições de se classificar. O jogo de domingo mostrou isso para todo o Brasil, do que o time é capaz, né? E a dúvida agora é saber onde vão jogar Gabigol e Arrascaeta, né? A gente sabe a qualidade dos dois jogadores, mas com a atual fase do time titular fica difícil você tirar algum deles para botar os seus jogadores aí que estão lesionados, né? Essa é a única dor de cabeça para mim do Domi nesse momento do Flamengo. É aquela dor de cabeça boa, né, que todo técnico deseja ter. Dando sequência, temos Atlético Goianiense, que eliminou o Fluminense dos nossos queridos Bruno Camargo e Guilherme Barcelos, enfrentando o atual líder internacional. O Inter, que nem precisa destacar nada, né? O líder do Campeonato Brasileiro, vem aí fazendo grandes jogos na Libertadores, conseguiu a classificação, tem a excelente fase do Thiago Galhardo, que vem marcando gols em todos os jogos, tá realmente fedendo a gol, é um jogador super decisivo ali, quando precisa dele, ele marca, ele chama responsabilidade para cima dele. E o Atlético Goianiense, né, aí que ganhou do Flamengo de 3-0, vem batendo aí em gigantes no Campeonato Brasileiro, né, como eu disse, eliminou o Fluminense, e não só isso, né, vem de grandes feitos, jogando bem, quando perde com raça, consegue ali impor seu estilo de jogo, mesmo contra times mais fortes, mais superior.
A fase do Inter é boa, mas também vem de 3 competições, né? Libertadores, vai ter um jogo difícil contra o Boca na Libertadores, vem tendo grandes sequências no Campeonato Brasileiro. É um jogo bem complicado. Eu acho assim que dá para cravar o Inter pelo fato de decidir em casa, mas vai ser um jogo bem complicado pro Colorado. Eu cravaria o Inter justamente pela boa fase que você citou, de todos os jogadores e principalmente do Thiago Galhardo, que botou no pé dele é gol. O cara é o artilheiro e também ainda dá várias assistências para os seus companheiros de equipe. Enfim, a fase dele é incrível. Mas como você destacou, o Atlético Goianiense vem batendo em gigantes aí, eliminou o Fluminense, infelizmente, né? Mas eu acredito que foi uma estratégia para levar o time ao G5 no Campeonato Brasileiro. E também é bom reforçar, sempre bom reforçar que bateu o Flamengo por 3-0. Então é uma equipe que está acostumada a enfrentar esses times que são considerados favoritos e levar a melhor. Mas levando em conta a classificação melhor do Inter no Campeonato Brasileiro e a melhor qualificação do elenco, eu teria o Inter como meu favorito. O Atlético Goianiense tem tudo para poder surpreender nesse confronto, justamente por um ponto aí que o Caio comentou. O Inter disputa 3 competições e sendo que, dentre elas, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante o Atlético Goianiense ficar ligado nisso, porque o Inter não vai abrir mão do Brasileirão e tem um confronto complicadíssimo contra o Boca, né? Então é um confronto aí que chama bastante atenção, principalmente também pelo fato do Atlético Goianiense estar jogando de igual para igual, podemos assim dizer, né? Apesar de suas limitações técnicas, de peças e afins, mas tem jogado muito bem contra grandes equipes aí. Então é um duelo bem interessante da gente poder acompanhar e o Atlético Goianiense tem tudo para poder surpreender, viu? O Atlético Goianiense que vem também com muitos desfalques, né? O Gustavo Ferraris não joga, perdeu o Jorginho, o Renato Kaiser, que era o artilheiro aí da equipe. Fica complicada a situação, né? O técnico interino já planeja botar um time misto em campo, né? Então, entre aspas, facilita a vida do Inter. E eu acho assim que o Atlético Goianiense tem que priorizar o Campeonato Brasileiro se quer permanecer na primeira divisão. O elenco é muito limitado, então vai encontrar dificuldades ao longo do campeonato. E já sabendo que não tem muitas proteções na Copa do Brasil, né? São muitos times mais fortes, né? Que acaba dificultando muito a chegada, não que seja impossível, mas falando do futebol brasileiro e hoje, do que nós estamos acostumados a ver, fica muito difícil encontrar um time como o Atlético Goianiense que chegue entre as pontas aí. Então, acredito que vai ganhar uns milhõezinhos aí para poder montar, se preparar para a próxima temporada, e acho que tem que focar, voltar as atenções para o brasileiro, onde o principal objetivo do clube nessa temporada é sim permanecer na Série A. Como vocês falaram, aí o favoritismo é do Inter também, na minha visão, né? Apesar de a equipe estar disputando várias competições, na qual aí o brasileiro eu acredito que seja o principal foco, né? Porque o Inter não vence há muitos anos já, um longo jejum, então isso pode acabar pesando. E o Atlético Goianiense aí, apesar da saída, né, do Wagner Mancini, vem conseguindo resultados interessantes, se mantendo bem ali na parte do meio da tabela do brasileiro. Então, assim, pode ser um confronto equilibrado e até um pouco surpreendente, porque como vocês já falaram, o Atlético Goianiense vem jogando de igual para igual com qualquer time aí do Brasil. Exatamente. Dando sequência ao penúltimo jogo, temos Bragantino e Palmeiras, né? O Bragantino aí que vem com seu camisa 10, Cláudio Luiz, fazendo golaços seguidos, né? Vem aí arrebentando a bola no Campeonato Brasileiro. Do outro lado temos o Palmeiras, com a grande fase do Luiz Adriano. O Palmeiras também que disputa 3 competições, né? Foi o melhor colocado no geral na Libertadores, né? Conseguiu ter essa vantagem com incríveis 15 pontos. No brasileiro vem assim, bambeando as pernas, uma hora joga bem, outra hora faz um jogo abaixo da média. Tá ali sem técnico ainda, né? Não foi anunciado aquele meio campo do Fluminense que a gente tanto discute, com meninos jovens, assim, vem dando conta, mas também não é um elenco todo composto, como a gente já citou em leituras da rodada anteriores. É um confronto de times paulistas bem equilibrados, né? Mesmo com o Bragantino numa fase abaixo do que a do Palmeiras, mas tem tudo para ser um grande jogo. Eu não consigo cravar um classificado para esse duelo, não.
Cara, eu acho que você se confundiu ali na hora de falar os nomes. O meio de campo do Fluminense é tudo menos jovem. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, esse confronto também é um confronto bem interessante, né? O Red Bull que no começo do Brasileiro não vinha tendo o desempenho que a gente esperava, né? E a gente achou que ia ser uma grata surpresa, um time que ia conseguir uma colocação muito melhor do que está no campeonato. Mas agora está tendo uma boa sequência, como você disse, camisa 10 aí jogando muito. E o Palmeiras, por esse período de instabilidade, eu acho que vai ter uma decaída aí. O meu palpite é que dê Red Bull. Duas equipes que deixam a desejar aí, apesar de vir de resultados positivos no Campeonato Brasileiro, duas equipes que não vêm tendo bom desempenho no Brasileirão, né? O Palmeiras, que inclusive se encontra aí sem um treinador, o Bragantino, sob o comando de Maurício Barbieri, ainda assim estava penando quando ele assumiu o comando da equipe. Agora a gente consegue ver uma mudança no estilo de jogo do Bragantino. O Claudinho, como vocês bem disseram aí, vem comendo a bola na equipe do Bragantino, vem sendo ponto de desequilíbrio aí da equipe, mas eu não acho que, aliás, acho que o Palmeiras, pela camisa, pela tradição, tem superioridade nesse confronto, principalmente também, né, destacar aí que decide no Allianz Parque. Então, dando sequência ao último jogo, temos Corinthians e América Mineiro, né? O América Mineiro que hoje em dia é a segunda maior força lá em Minas, é o vice-líder do Brasileirão Série B e ainda conta com o seu artilheiro, né? O Rodolfo, que é o vice-líder artilheiro da Copa do Brasil. E temos aí o Corinthians numa fase ruim, né? Tentando se reencontrar. O técnico Wagner Mancini está conseguindo dar uma cara boa ao time, mas ainda não é o que a torcida esperava, né? O Corinthians vive essa pressão diária de ter a segunda maior torcida do Brasil, ainda mais estar nessa fase difícil, né? É um confronto interessante entre times distintos, né? O Corinthians penando na Série A e o América voando na Série B. O América que apresentou um bom futebol no início da competição da Série B, né? Não está em uma má posição. A gente vê que essa terceira força aí do futebol mineiro se encontra na terceira posição do Campeonato Brasileiro, né? Não conseguiu manter essa sequência de vitórias ali com o Sampaoli, mas agora o Mancini, sob o comando do Corinthians, não apresentou o que vinha apresentando no Atlético Goianiense, principalmente também, né, pelo fato dessa transição, esses novos atletas que ele pegou aí para poder comandar. Apesar disso, acredito eu que o Corinthians, pela tradição também, já vim falando isso desde o primeiro confronto que a gente está analisando aí, a tradição a gente sabe que entra em campo nesses grandes confrontos assim, principalmente em jogos mata-mata, então coloco o Corinthians aí como classificado também. Bom, essa instabilidade que causa a mudança de técnico no meio do campeonato realmente afeta muito o elenco, mas eu estou convicto que pela tradição, pela camisa, realmente possa dar da Corinthians, para a tristeza da torcida de Minas, né, que não está tendo muita alegria na Série B, ainda que na Série A ainda tenha um bom desempenho, mas enfim, né, acho que vai dar Corinthians. Então essas foram as Muito bem, análises. Opa, pode falar, Vitor, foi mal. Não, só queria falar sobre o Lisca, né, que ele jogou a responsabilidade para o Corinthians, que realmente é o favorito do confronto, mas analisando pela fase atual do Corinthians, né, a bagunça que se encontra a equipe paulista, mesmo que Wagner Mancini tenha dado uma pequena ajeitada, fica difícil ainda você enfrentar uma equipe muito bem organizada como é a do Lisca, né, que vem surpreendendo aí, que não era tido como um dos favoritos na Série B, mas vem fazendo uma boa campanha e quem sabe, né? Acho que também é um confronto muito equilibrado, apesar desse nível A e B, né, que se encontram as duas equipes na questão de divisão, mas é uma partida muito interessante e acho que fica difícil cravar um classificado para a próxima fase. Só um destaque também, levar em consideração a Série B aí, o América que tem que ficar ligado ainda mais esse ano na competição, pelo fato de ter, né, de deixar de escapar o acesso à Série A nos jogos finais ali no ano passado. Então, como o Vitor bem comentou aí sobre a questão do Atlético Goianiense,
de ser importante para a equipe se manter na Série A, também é muito importante para a equipe tulisca conseguir esse acesso para a Série A, né? Então é outro fator aí importante de ficar ligado nesse confronto. Detalhe que o América se encontra na segunda posição, né, da Série B aí. Então essas foram as análises que nós fizemos a respeito da Copa do Brasil. O Caio trouxe para a gente os confrontos aí. Agora a gente segue com o nosso boletim. A bola está com o Vitor Heckler, que vai falar sobre o Vila Nova, não é isso, Vitor? É isso, Greg. O Vila Nova que retornou às suas atividades no cenário nacional. Disputou a partida aí que marcou o reinício do Brasileirão Feminino Série A2. O Vila Nova, que está no grupo ao lado de Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Real Brasília e Goiás, foi até o Distrito Federal, enfrentou o Real Brasília e acumulou mais um empate na competição, mais um 0-0 aí. Se por um lado a defesa está sólida, por outro o ataque não marca, né? Então vai para o terceiro jogo aí, jogo que acontece no Kleber Andrade no próximo domingo às 15 horas, onde a equipe capixaba recebe o Goiás. Falando um pouco do grupo, assim, o Vila Nova tem totais condições de classificar para a próxima fase. Sabemos que tem times de expressão, como o Botafogo, Atlético Mineiro e Vasco no grupo, mas o Vila Nova é uma equipe organizada, é uma equipe que tem uma ótima gestão, perdão. Então pode ser um fator positivo, né? Porque a gente sabe que no futebol feminino, infelizmente, hoje no Brasil, não é um esporte que tem muito apoio financeiro, e isso acaba prejudicando bastante a questão das meninas jogando. A gente viu aí, exemplo do Taboão da Serra, que tomou 29-0 de São Paulo, as meninas que não tinham nem uniformes, né, de treino para atuar. Então, uma equipe como o Vila Nova, que recebe apoio, tem patrocinador fixo, além disso, é um time muito qualificado, tem totais condições de bater de frente com as equipes grandes e quem sabe aí, né, alcançar uma vaga aí para a elite do futebol feminino, ao lado das maiores equipes, né, do futebol, da modalidade aí no âmbito nacional. Eu queria saber de vocês quais as expectativas de vocês para o Vila Nova e se disputar as partidas, né, no Kleber Andrade tem um fator um fator positivo, né, para a equipe capixaba, né, visto o tapete que se encontra, as totais condições para um desempenho de um bom futebol. A respeito do Kleber, né, Vitor? Você bem comentou aí, o estádio tá. A gente até tinha comentado anteriormente também alguns boletins aí, tá padrão FIFA, né? Praticamente, a gente pode assim dizer, pela qualidade que vem apresentando aí, né? Os cuidados com o estádio, é um principal estádio aqui do Espírito Santo. Então, assim, e você destacou, né, um grupo que tem grandes equipes de nome, né? Você citou 1-1 aí. Mas acredito eu, pela regularidade que o Vila Nova já tem aqui no futebol capixaba e também no futebol brasileiro, de modo geral, ampliado aí para a Série A2, tem tudo para poder conseguir essa classificação para os jogos mata-mata. Destacar aí o Atlético Mineiro também e o Vasco, que são equipes que têm atletas jovens aí e que têm poder financeiro para poder, claro, guardar as devidas proporções, né, do futebol feminino, que infelizmente não tem tanto apoio assim como o Vitor disse. Guardar essas proporções, tem tem situação financeira positiva para poder auxiliar aí as atletas. A gente, inclusive, eu fiz uma entrevista com uma das atletas do Atlético Mineiro, ela destacando, né, o Atlético que vai dar faculdade para as atletas aí, tem um bom alojamento para as jogadoras, então isso é muito importante. Mas falando mais especificamente sobre o Vila Nova, tem tudo para poder conseguir uma classificação e destacar também, né, essa reestreia da equipe, né, pós-pandemia não, porque ainda estamos no meio da pandemia, mas esse retorno aí às atividades das jogadoras, esse um pontinho é muito importante, apesar de estar jogando com uma equipe que possa ser ali um dos fatores que compliquem para elas, né, ser um confronto aí contra o Real Brasília, que é uma das equipes que podem ser que atrapalhem a vida de alguns ali, principalmente por se tratar de uma equipe que possa estar no mesmo nível do Vila Nova. Esse um pontinho é importante por jogar fora de casa, e também na primeira rodada o Vila Nova empatou fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então, ao meu ver, foram 2 resultados positivos pelo fato de estar jogando fora de casa. Bom, perdão.
Pode ir? Pode tudo essa... Beleza. Bom, a organização é essencial para qualquer time, né? Ainda mais falando de futebol brasileiro. E com certeza tem um destaque muito maior no futebol feminino, porque, como vocês já bem disseram, não é um esporte muito bem aproveitado aqui e com muita evidência aqui no Brasil, infelizmente, e necessita desse apoio de patrocínios, enfim. Então, esse planejamento, essa organização do Vila Nova é essencial para que eles consigam se manter vivos na competição e a expectativa é a melhor possível, né? Eu espero que realmente eles consigam aí conseguir bons resultados e avançar. Só para contar, o Greg estava falando de desempenho, né, da questão de pontuar. O Vila Nova tem a chance, né, eu já disse aqui, vou repetir, o Vila Nova enfrenta o Goiás, que é o lanterna da competição, em tese o time mais fraco, então, do grupo, e a chance, né, de poder vencer e de disparar aí entre as cabeças do grupo, quem sabe alcançar a vaga para a próxima fase. É isso aí, a gente fica na guarda, então, torcendo para o Vila Nova aí na Série A2, ficamos ligados nos confrontos do Vila Nova na Série A2. Agora a gente finaliza o nosso boletim, como sempre, com as informações do voleibol. Trago duas notícias aí para vocês, uma do vôlei de quadra e outra do vôlei de praia. Começando então com o vôlei de praia, já vim falando para vocês sobre o circuito Open aí de vôlei de praia. Aconteceu a segunda etapa do masculino e tivemos pódio aí com capixabas presentes. O Alisson e o Álvaro Filho foram os campeões dessa etapa aí. Eles venceram o Evandro e Bruno Schmidt. Bruno Schmidt, que já foi dupla aí do Alisson, né? Conquistaram a medalha de ouro na última Olimpíada, no vôlei de praia. E foi um duelo de duplas olímpicas, né? Tanto Alisson e Álvaro, quanto Evandro e Bruno Schmidt estarão em Tóquio 2021 aí. Mas aí a Alisson e Álvaro conseguiram a medalha de ouro e, completando o pódio, então, a medalha de bronze ficou com o André, que também é capixaba, e George. Eles venceram o Alisson Francione e o Fábio por 2-0. E destacar aqui também sobre a sequência, né, do circuito brasileiro aí, que essa nova temporada do vôlei de praia vai ter continuidade em novembro. Então, a disputa da terceira etapa do feminino vai ocorrer entre os dias 4 e 8 de novembro. Já a do masculino vai acontecer entre os dias 11 e 15. E os dois naipes vão ter as disputas acontecendo novamente na bolha de Saquarema, lá na Arena CDV, no Rio de Janeiro. E a segunda informação, essa do vôlei de quadra, é sobre o título aí, o título do troféu... Perdão, tive um probleminha aqui no computador. O troféu Super Vôlei, conquistado pelo Taubaté. O Taubaté que venceu o Sada Cruzeiro por 3-0. Jogaço do Taubaté. A equipe terminou a competição, então, com 100% de aproveitamento. E não perdeu nenhum set durante a competição, que vale, né, para poder contar esse 100% de aproveitamento. Bateram Pacaembu Ribeirão, Fiat Minas e o Sada Cruzeiro, então, na final. O Sada que deixou a desejar nessa final aí, não fez uma boa partida. O Cruzeiro que está num processo de reestruturação, está com novos atletas aí, então é importante a gente ficar ligado que o Taubaté promete muito para essa nova temporada da Superliga que vai se iniciar aí nesse final de semana. O troféu Super Vôlei, para quem não sabe, é um troféu que foi criado para poder suprir a não realização dos playoffs para a Superliga. Então, esse troféu aconteceu aí com essas equipes participantes e Taubaté e Sada Cruzeiro chegaram na final. O Taubaté, então, a equipe paulista, e conquistando esse primeiro troféu da primeira disputa aí desse troféu Super Vôlei. Greg, como você disse, o Cruzeiro aí é uma equipe que tem muita tradição no vôlei, né, no vôlei masculino, e o Taubaté, como você bem destacou, foi realmente superior, né, o Cruzeiro, e vem aí, de fato, né, para brigar nessa Superliga que já se inicia agora. Então vale a pena a gente ficar ligado nessa equipe aí paulista que tem tudo para fazer uma boa Superliga, né? Taubaté que está montando uma equipe para tentar tirar a hegemonia aí do Cruzeiro, né, no voleibol masculino. Está com um timaço, né, com o Bruninho, o Lucão, o Felipe Roque, né? E Felipe Roque que desequilibrou na partida, né? Fez quase um set inteiro de pontos. Então foi fundamental para a vitória da equipe paulista.
E é muito interessante essa sacada aí da CBV em fazer essa competição para poder dar sequência aos atletas, né, dar ritmo de jogo para eles se prepararem para a Superliga. Parabéns mesmo pela competição, pelo nível, né, apresentado, porque a gente sabe chegar na final alçada e Taubaté, quem sabe as duas principais equipes aí do vôlei brasileiro hoje. Então foi um ótimo jogo aí, em ritmo, né, de preparação para essa final. Destaque aí para o Bruninho, né, que volta às quadras brasileiras, né, o Greg já vem apresentando isso na decorrência dos boletins, mas é muito gratificante, muito interessante ver o Bruninho nas quadras brasileiras, né, dando seu show aí, pontuando e também servindo bastante aos opostos centrais. Então, muito, muito bom mesmo ver a presença dele em quadra. Só para destacar aí a superioridade dessas duas equipes que chegaram na final, né? Só para vocês terem noção aí, a galera que nos acompanha, o Taubaté que chegou até a final foi com 100% de aproveitamento, né? Campeão, então, vindo aí de duelos de 3-0 vencendo. E o Cruzeiro também, que chegou até a grande final, só vencendo todos os dois confrontos até essa final por 3-0. Então, as equipes aí que têm grande destaque no voleibol brasileiro e são as principais favoritas para conquistar o título da próxima Superliga aí. Mas então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um boletim semanal. Muitas informações bacanas aí para vocês. Agradeço a todos que nos acompanham. Vou me despedindo dos meus companheiros aí. Valeu, Bruno Camargo. Valeu, meus companheiros, e valeu, galera que está acompanhando. Continue acompanhando a leitura de jogo, porque tem muito mais coisa para você ver por aí. Valeu, Guilherme Barcelos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Caio Torres. Eu que agradeço e fique ligado no próximo boletim semanal. Obrigado, Vitor Heckler. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, galera. Falou. Valeu, pessoal.